Bom dia, queridos. Podem se sentar. Graça e paz. Muito bom, né? Poder começar a semana na casa de Deus, aprendendo mais um pouco com a palavra de Deus, a palavra que se renova a cada dia sobre a nossa vida. E a minha oração ao nosso respeito, você que está assistindo em casa, que vai assistir em qualquer outro momento essa palavra, é que os olhos do seu entendimento sejam abertos, que os olhos do nosso entendimento sejam abertos a respeito do que nós vamos meditar na palavra de Deus hoje. A gente está falando sobre o amor que inspira. Hoje a gente vai falar sobre amar o próximo como Jesus nos ama, né? Nós aprendemos com Jesus. No Velho Testamento havia um mandamento: ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao seu próximo como a você mesmo. E aí Jesus vem e ele diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos profetas, agora eu vos dou um novo mandamento: ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao seu próximo como eu amo vocês. Então, o nível mudou, não é mesmo? Mas mudou porque nós estamos justamente no tempo da graça. E é a graça do Senhor que nos capacita a viver os mandamentos do Senhor. Amém? Amém. E nós estamos numa campanha que envolve atos de bondade, jejuns, enfim, ensino. E obviamente que o amor não se resume a 40 dias, jejum não deve se resumir a 40 dias, atos de bondade não se resumem a 40 dias, mas isso tem o seu efeito didático e pedagógico. Nós estamos aqui por um período meditando intensamente num tema na palavra de Deus, vivendo intensamente, mas durante toda a nossa vida nós estaremos colhendo frutos disso e continuaremos a praticar isso que nós temos sido despertados. Amém? Glória a Deus. Então, se você não ouviu a mensagem anterior, entre no site, no canal da igreja, ouça, acompanhe, né, qual é a proposta dessa semana. Irmãos, eu sei que assim, mas só 40 dias... Mas, de verdade, faça uma autoavaliação. Talvez, se eu não consigo fazer isso nem num período intencional por 40 dias, quem dirá nos outros? Então, nós estamos sendo treinados, é um período de treinamento, para a gente aprender a agir com intencionalidade. Obviamente que no mundo ideal, nós deveríamos fazer e praticar atos de bondade todos os dias, na nossa casa, com as pessoas que nos servem, que cuidam da nossa rua, com os nossos vizinhos. No mundo ideal, é isso que deveria acontecer, mas nós ainda estamos num processo, aprendendo. Então, a intencionalidade, o ensino, ele faz parte para gerar hábitos saudáveis em nós. E aí hoje, como eu falei com vocês, nós vamos falar sobre amar Jesus como Ele nos ama, amar o próximo como Ele nos ama. E antes de entrar de fato no assunto, eu queria fazer algumas considerações. Eu sei que por conta do contexto que nós estamos vivendo hoje, você vai ter uma inclinação de levar muito do que for dito aqui para o lado da política. E eu quero te convidar a sair um pouco da caixinha e a aplicar esse ensinamento não só no contexto de política. Você não precisa excluir isso, porque isso faz parte da sua vida, você é um cidadão da terra. Mas abra sua mente, expande, sai. Sua mente ela vai ser assim, levada a pegar tudo isso e aplicar no que você está vendo hoje. Mas o meu convite e as outras áreas da minha vida? Peraí, família, relacionamentos, relacionamento com Deus, tudo, tá? E uma outra ressalva, mas observação que eu gostaria de fazer, até mesmo dentro desse assunto, eu tenho ouvido algumas pessoas falarem assim: eu não vejo a hora desse período passar, desse tempo passar. Muita coisa triste que a gente tem visto, comentários maldosos, pesados, ofensas. E partindo da igreja, né? Nós estamos falando isso partindo da igreja. Porque quando parte do ímpio, irmãos, a gente não gera uma expectativa, então a gente não se assusta. Mas quando a gente percebe isso num contexto de igreja, isso nos assusta. E nós temos, de fato, presenciado isso. E eu não consigo pensar assim. Eu penso, irmãos, que o nosso coração está sendo revelado nesse tempo.
Mas o convite do Senhor não é que eu avalio o que está saindo do coração do outro, é que eu avalio o que está saindo do meu coração. E aí, quando a gente está num período que não é de pressão, de confronto, a gente tem a tendência de achar que está tudo muito bem, a igreja está, a gente está crente mesmo. Mas quando a gente é pressionado, que vem para fora o que estava dentro. E a Bíblia diz sobre as obras da carne, inimizade, maledicência, dissensões, porfias, intrigas, discórdia. Isso são obras da carne. Isso está dentro do nosso coração. E eu confesso para os irmãos, eu estou tendo a oportunidade de ver coisas no meu coração que eu não sabia que estavam. Uma ira que não é a indignação dos justos, é justiça própria. E Deus diz que a minha justiça própria é como trapo de imundícia. Porque justo só há um, Deus, o justo juiz. Eu tenho visto dentro do meu coração uma intolerância que não é aquela intolerância que Deus me fala para não tolerar pecados. Mas por que eu estou vendo isso? Porque veio a luz. E a igreja foi exposta para o mundo. O mundo está vendo o que está saindo de dentro da igreja. Gente, isso já estava dentro de nós. Só veio para fora. E aí o Senhor nos diz, lembra-te de onde caíste. E se arrependa. Então, diferente de algumas pessoas que têm visto esse tempo, não vê a hora desse negócio passar, não está sabendo lidar bem com tudo isso, de um tempo muito estranho, eu tenho visto como uma grande oportunidade para a gente conhecer o nosso coração, ver o que está dentro de nós, nos arrependermos, corrigirmos a rota. Então, fica o convite para você. Mas, voltando ao que eu falei inicialmente, não leve a sua mente só para isso. Eu só aproveitei o contexto para fazer isso daí, compartilhar. Mas o que nós vamos falar, gente, se aplica a tudo na nossa vida, a tudo. Nós vamos falar sobre amar ao próximo como a nós mesmos. A gente falou, né, o texto que está lá, que está em João 13:34. Um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Lá em João 13:15 diz, eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. E, gente, Deus não só ama, Deus não só contém amor, Deus é amor. Isso está na palavra de Deus também, lá em 1 João 4:8. Deus é amor. Então, existem algumas verdades que eu penso que é senso comum. Ninguém aqui vai discutir isso. Deus é amor, eu tenho que amar o meu próximo, eu tenho que falar em amor, eu tenho que amar o próximo como Jesus me ama, eu preciso respeitar o próximo, eu preciso tolerar, ser tolerante. Alguém discorda disso? Acho que não, né? Todos nós entendemos que isso são verdades, fatos, ok. Mas gente, a estratégia de Satanás não muda. Desde o Éden e também lá no deserto com Jesus, a estratégia é a mesma. Ele pega a verdade de Deus e ele distorce o conceito. E aí ele vem e diz assim, isso é uma verdade, mas assim, não foi muito bem isso que ele quis dizer. Não foi muito bem isso. E aí, na verdade, a gente está achando que está dentro da palavra, mas com conceitos totalmente errados, com significados que não são aqueles que Jesus deixou para nós. Então, nós vamos avaliar isso. Nós vamos nos questionar a respeito do... Será que nós entendemos o que é amor de verdade? O que você entende? E eu sei que não é uma conversa, é um monólogo, né? Só eu falo. Mas responda para a sua mente. O que você entende do que é falar em amor? Vou compartilhar a sensação que eu tenho, a percepção, por conta dos contextos, quando eu escuto e até quando eu falo isso. Eu falo isso, geralmente, quando eu quero falar com alguém que ela precisa falar mais brando, mais manso. Fulano, você precisa falar isso em amor. Será que, então, eu entendi que amor e dureza não andam juntos? Racionalmente, gente, eu entendo que há confronto no amor. Eu entendo, eu aceito isso. Mas por que as nossas falas nos denunciam?
Então, quando eu falo, olha, você precisa ser mais amável com as pessoas, geralmente eu falo isso num contexto em que eu estou vendo muita dureza. Vocês concordam comigo? Dificilmente você fala para alguém muito brando, manso, você precisa amar, você precisa falar em amor, porque a gente pressupõe que falar em amor é um falar manso, brando, cuidadoso. E eu não estou falando contra isso. Nós vamos meditar melhor sobre isso daí. E aí eu queria ler com vocês um texto, porque nós estamos falando de Jesus, né? E aí quando a gente vai para outros personagens da Bíblia, a gente pode dizer, mas era o temperamento dele, mas era a forma de ele falar. Então vamos falar de Jesus? Porque Jesus, com certeza, nunca agiu debaixo de um outro espírito que não fosse o Espírito de Deus. Jesus nunca agiu fora do amor. Em todo o tempo, Jesus agiu em amor e falou em amor, e ele amava todas as pessoas. Então, que maior referência do que o próprio Jesus? Eu vou ler um texto um pouco extenso. A ideia de hoje não é a gente se ater ao ensino, ao que Jesus estava denunciando e condenando. Eu só quero que você perceba, por mais que seja extenso, mas perceba a narrativa. Perceba as falas de Jesus, perceba de que ele chamou aquele grupo. Eu quero que você se atenha a isso, tá bom? Está lá em Mateus, esse texto, no capítulo 23. Na verdade, todo o capítulo 23 é Jesus falando nesse contexto, mas a gente vai ler, eu vou ler só alguns versículos, a partir do 13. Jesus, gente, primeiro, ele estava falando aqui, né, lá no versículo diz, Jesus pregou às multidões e aos seus discípulos. E aí ele está falando para as multidões, para os seus discípulos, e ele começa a denunciar a prática dos escribas, dos fariseus. Os escribas, os fariseus, aqueles que conheciam a lei, conheciam a palavra, os religiosos. E aí, num determinado momento, ele começa a falar diretamente para eles, que é a partir do verso 13. Ai de vós, doutores da lei, fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, porquanto vós mesmos não entrais, nem tampouco deixais entrar o que estão a caminho. Ai de vós, doutores da lei, fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para disfarçar, encenais longas orações, e por isso recebereis castigo ainda mais severo. Ai de vós, doutores da lei, fariseus, hipócritas, porque viajais por mares e terras para fazer de alguém um prosélito. No entanto, uma vez convertido, o tornai 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Ai de vós, guias cegos, porque ensinais. Se uma pessoa jurar pelo santuário, isso não tem significado. Porém, se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado a cumprir o que prometeu. Tolos! Cegos, pois o que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E mais, dizeis, se uma pessoa jurar pelo altar, isso nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, fica assim comprometido ao seu juramento. Embotados. O que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, a pessoa que jurar em nome do altar, jura pelo altar e por tudo que está sobre ele. E quem jurar pelo santuário, jura pelo santuário e em nome daquele que nele habita. E aquele que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e em nome daquele que nele está assentado. Ai de vós, doutores da lei, fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tendes descuidado dos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis sim praticar estes preceitos, sem omitir aqueles. Líderes insensíveis, pois coais um pequeno mosquito, mas engolis um camelo. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque limpais o interior do copo, o exterior do copo e do prato, mas por dentro, estes estão repletos de avareza e cobiça. Fariseu que não enxerga, limpa antes de tudo o interior do copo e do prato, para que da mesma forma o exterior fique limpo. Ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, porque sois parecidos aos túmulos caiados, com bela aparência por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de morte
e toda espécie de imundície. Assim também sois vós, exteriormente pareceis justos ao povo, mas o vosso interior está repleto de falsidade e perversidade. Ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, porque construís sepulcros dos profetas, adornai os túmulos dos justos e declarais: se tivéssemos vivido na época dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no assassinato dos profetas. Dessa forma, porém, testemunhais contra vós mesmos, que sois filhos dos que mataram os profetas. Acabai, pois, de encher a medida do pecado de vossos pais. Cobras venenosas, ninho de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios, mestres. A uns assassinareis, crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade. E dessa maneira sobre vós recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Com toda certeza vos asseguro que tudo isso ocorrerá a essa geração. Palavras do Senhor Jesus. Há pessoas que ele amava. Jesus amava os fariseus. Jesus amava os escribas. Jesus amava a multidão. Não à toa, quando ele estava na cruz, ele disse: Deus, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ah, Daís, mas só foi esse texto. Por várias vezes você vê Jesus tendo um discurso que nós consideramos duro com pessoas que ele amava. Jesus está lá ensinando a multidão e a mãe e os irmãos de Jesus, discípulos, chegam para querer falar com Jesus. E aí chegam até Jesus: Jesus, sua mãe está aí, seus irmãos. E Jesus vira e fala: quem são meus irmãos e minha mãe? Minha mãe e meus irmãos são aqui, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Jesus, Maria fala: o vinho acabou. O que tenho eu contigo, mulher? Jesus vira para Pedro e diz assim: Pedro, já estava andando com Jesus, discípulo de Jesus. Quando você se converter, de verdade, você vai lá e converte seus irmãos. Jesus fala para a multidão, a mesma multidão que por várias vezes a Bíblia diz que movido em profunda compaixão. Aquela mesma multidão, Jesus fala: até quando eu vou ter que suportar vocês? Até quando? Jesus diz assim: geração perversa e sem fé, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar vocês? Ele vira para Pedro e chama Pedro de um homem de pequena fé. Quando ele tinha acabado de descer, né? Ele estava andando sobre as águas, então ele começa a olhar para os ventos e afunda. E Jesus fala: homem de pequena fé. E quando Jesus expulsa Satanás de Pedro, ele não falou: Pedro, afaste de mim. Ele falou: Satanás, aparta-te de mim. Aos discípulos, ele fala lá em Mateus 8:26, homens de pequena fé. Em outro momento, ele fala para os discípulos: vocês não entenderam até agora? E aí, gente, isso me fez refletir algumas coisas. Se Jesus é amor, se ele sempre fala em amor, se ele não age em outro espírito que não seja o espírito do amor, talvez eu tenha entendido amor errado. A manifestação do amor errado. Nós somos uma um povo, né, muito passional. Não só os brasileiros, né, ali na América Latina, muito passional, muito emotivo. E a gente tem a tendência de achar que amor é sentimento. E que amor é brandura. É só brandura. E eu não estou falando contra a palavra branda, gente, porque a Bíblia diz: a palavra branda desvia o furor e a palavra dura suscita a ira. A Bíblia nos exorta a sermos cuidadosos com o que nós vamos falar, a sermos prudentes, a refrear a nossa língua. A questão não é necessariamente o que se fala. A questão é debaixo de que espírito você está falando. Porque se eu estou falando debaixo do Espírito de Deus em amor, ainda que seja uma palavra dura e de exortação, é em amor. Jesus era o profeta por excelência.
E os profetas, muitas vezes, eles são julgados como duros, com palavras pesadas. Porque muitas vezes os profetas denunciam, né, o pecado. Há amor na denúncia. Denunciar o erro é amor. E muitos profetas pagam um preço altíssimo. Quando João Batista vai denunciar o adultério do rei, o que acontece com ele? Cabeça cortada. Há um preço muito alto por denunciar o erro e o pecado. E aí eu quero convidar você a fazer a pensar comigo sobre isso no seu contexto de relacionamento. Porque nós estamos falando sobre isso essa manhã, não é mesmo? No relacionamento com as pessoas. Nós estamos numa família, né? E Linhares, uma família para se pertencer. Uma vez eu ouvi que o oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. Então, eu dizer para você, eu não vou falar isso com fulano, não. Não vou, eu estou vendo ali, eu estou vendo o erro, eu estou vendo o caminho que aquela pessoa está trilhando, o meu irmão, porque somos todos irmãos, mas aí eu falo, cada um com seus problemas, não vou me meter nisso não vou falar. Alguém que vá lá e fale com esse irmão, eu não. E muitas vezes aquele que vai lá e vai falar é o que paga o pato, né? Porque e eu sei que eu estou generalizando e dizem que toda generalização é burra, mas assim, a maioria das pessoas não sabe muito bem lidar com intervenções. E aí a gente vai se tornando uma família muito melindrosa, que você tem que ficar com muito assim, para poder falar. E olhe lá se você for chegar e falar com esse seu irmão. O amor sou eu me preocupar com o meu irmão que está caminhando caminhos de morte. E eu ir lá e falar, irmão, não é por aí, vem cá, vamos andar juntos. Você está precisando de ajuda? Irmão, isso está errado. O amor se importa. O amor não suspeita o mal. O amor suporta. Essa indiferença que nós temos vivido, isso não é amor. Cada um com seus problemas, não é da minha conta. Isso não é amor. Uma vez eu ouvi o pastor Paulo Borges Júnior, ele falando num podcast, e ele falando assim, quando você vai a uma padaria e você compra um pão e você não gosta do pão, você volta lá, naquela padaria, que você não gostou do pão? Aí o Douglas Gonçalves, não, porque você vai na padaria por causa do pão, e não por causa do padeiro. Mas se o padeiro for seu irmão, você deveria voltar lá. E ajudá-lo. Irmão, deixa eu te falar, o pão na sua padaria não está legal. Está faltando isso, está faltando aquilo. Vamos lá? Aí você vai de novo, o pão não está legal. Mas eu vou de novo, porque ele é meu irmão. Eu não vou por causa do pão. Eu vou por causa do meu irmão, do padeiro, meu irmão. Então, quando eu vou num restaurante, em que o dono é o meu irmão, mesmo que eu não goste, de repente, da comida, não volto mais aqui. Não vou falar mal, mas também não volto. Isso não é ser irmão. Porque se ele fosse o seu filho de sangue, né? Se ele fosse o seu irmão de sangue, você continuaria indo, não é? Pô, é meu irmão, né? Família, né? Por que a gente não pensa assim quando é igreja? Se somos família? Pô, é meu irmão, né? É minha família, né? Vamos lá mais uma vez, vamos dar mais uma chance, vamos falar com a pessoa. Irmão e tal, o que você acha? Queria dar um toque aqui, isso aqui aconteceu isso. Porque isso é amor. Isso é amar as pessoas. E amar dá trabalho. A gente tem um negócio, e eu falo, a gente me incluo. Não quero dar trabalho. Não quero te dar trabalho. Gente, amar dá trabalho. Aceita. Se permita dar trabalho para os outros e se permita ter trabalho com as pessoas. Porque senão você vai viver em relacionamentos superficiais a vida inteira. Porque amar dá trabalho. Amar tem um preço, custa, é sacrificial. Um exemplo. Eu estava aqui meio incomodada e tal, com a minha roupa. Eu falei, meu Deus, não sei o quê. E aí compartilhei com a Gabriela. E aí, Gabriela,
você quer que eu vou lá em casa e pegue uma jaquetinha para você? Eu falei, não, eu não quero te dar trabalho. Deus me livre, você vai lá na sua casa? Não, eu vou para você. Não, Gabriela, não precisa ter esse trabalho, mas eu vou. Aí na hora, o Espírito Santo falou comigo, amada, trabalho. Isso é amor. Isso é amor, é sair da sua zona de conforto. Já estou na igreja, vou gastar gasolina, tempo, vou lá fazer um favor para uma pessoa que eu amo, que é meu irmão. Isso é amor. É quando eu ando mais uma milha. Quer ver uma outra coisa? Que eu fui despertada com a vinda do pastor Fabiano Ribeiro. E ele falou assim, gente, vocês precisam ser intencionais quando vocês forem escolher as cadeiras que vocês vão sentar na igreja. Peça o Espírito Santo para dirigir vocês. Aonde que você quer, Espírito Santo, que eu sente hoje? Perto de quem? E eu sou uma pessoa que, para isso, eu sou um pouco assim. Eu gosto daquele lugar, daquilo. E, particularmente, aqui, eu gosto de ficar aqui na frente. Eu gosto de ficar aqui centralizada. E eu falei assim, ai, Senhor. Mas e se Deus quiser que eu sente lá atrás, porque de repente tem uma pessoa que Ele quer que eu esteja ao lado para ministrar na vida daquela pessoa? Será que eu estou disposta a sair da minha zona de conforto e sentar em outro lugar por causa do meu irmão? E aí eu falei assim, mas é porque lá atrás eu não entendo direito. É porque lá atrás a minha atenção, ela dispersa com mais facilidade. Aqui na frente eu fico aqui focada. E aí Deus me lembrou, lá no retiro, uma cena que me marcou muito, muito. Eu esqueci o nome. Gente, é porque eu sou ruim para nome mesmo, não é falta de consideração, não. Maicon e Jailson. Nós estávamos numa oração à noite, tinha acabado o culto, e tal, aquela coisa toda, e os dois sentados ali, sem intérprete. Eles estavam sentados ali, observando. Aquilo eu fui olhando, e aquilo eu fui me constrangendo, porque eu falei, Senhor, eles não estão entendendo nada, mas eles estão aqui. A sede deles, eles não estão entendendo, mas se eles estão aqui, eles poderiam falar, não tem ninguém interpretando. E aí eu falo que é porque eu não vou entender, por isso que eu não vou sentar lá atrás. Meu Deus, o convite do Senhor é, para de viver para si mesmo e olha para o lado. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você, não tem a ver com o melhor lugar para eu sentar. Tem a ver com aonde tem alguém que precisa de mim. Tem a ver com eu estar saindo da igreja com vaga no meu carro e eu olhar para o lado. Será que tem alguém indo a pé? Será que tem alguém precisando de carona? Sou eu colocar no grupo do GCE, dos líderes irmãos, eu estou saindo do bairro tal, principalmente aqueles que são afastados. Tem carona no meu carro, alguém precisa? Porque isso e não é que a gente não faça por maldade, gente, é por egoísmo mesmo. É porque a gente está vivendo o tempo inteiro olhando para o nosso umbigo, para o nosso. Mas o convite de Jesus é a gente sair disso. E começar a olhar para o lado. O amor é o que o amor faz. O amor se manifesta nas atitudes. No se doar, no servir. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. É se doar. E se doar dá trabalho, sim. A gente não precisa ficar romantizando aqui. Dá trabalho, custa tempo, custa dinheiro. Mas esse é o caminho mais excelente. É esse o caminho mais excelente. A Bíblia diz que nisso conhecerão que vocês são meus discípulos. Nisso o quê? No quanto você profetiza? No quanto você rodopia? No quanto você dá o seu dízimo? No quanto você vem à igreja? No quanto você fala, cura? Nisto conhecerão, o mundo conhecerá que você é o meu discípulo, quando você amar o seu próximo. É nisso que o mundo vai conhecer que somos discípulos de Jesus. E eu não estou tirando o lugar dessas outras coisas, do poder de Deus. Mas o poder de Deus não evidencia a minha filiação. Evidencia outras coisas, mas não a minha filiação.
E principalmente num tempo como esse, o mundo está vendo o quanto somos filhos de Deus? O mundo está vendo o quanto a igreja ama uns aos outros? E mais uma vez, existe sim denúncia ao erro e ao pecado no amor, ok? É isso que a gente precisa olhar. Sabe por quê, gente? O discurso do anticristo, do espírito do anticristo, vai ser um discurso de paz, tolerância, equilíbrio. Vai ser um discurso lindo. E aí, se você não tiver o discernimento de discernir qual espírito aquela pessoa está, você acha que aquilo dali é que é amor. Mas que aquele que está pagando o preço por se posicionar e denunciar o erro e o pecado, aquele dali está cometendo excessos. Aquele dali... Depois do amor, que é o maior dom, é o dom supremo, o dom que a igreja mais precisa, sobretudo nos tempos de hoje, é o dom de discernimento de espírito. Porque nós temos chamado de bem o que é mal e temos chamado de mal o que é bom. Por falta de discernimento. Então, se eu chego aqui e eu escuto uma palavra que eu não gostei, eu julgo pelo meu sentimento. Eu julgo pelo quanto aquilo foi desconfortável para mim, ou confortável. E é por isso que eu saio falando, gostei demais daquela palavra. Porque foi algo que eu concordava. Então, eu não estou falando aqui que todo discurso brando e manso é ausência de amor e que o discurso duro é amor, tá, gente? Eu estou falando que nós precisamos começar a pensar que existe amor em manifestações que a gente tem dificuldade. Porque a gente precisa aprender a discernir debaixo de qual espírito aquela pessoa está. Ela está falando isso em amor, no espírito do amor? Porque se ela estiver, ainda que seja uma palavra dura e pesada, eu vou acolher aquilo. Ou deveria, né? Com mansidão no coração. Isso depende do quão ensinável é o meu coração. Do quão ensinável. Porque algumas pessoas que se depararam com esses discursos de Jesus, que para nós são duros, elas acolheram com mansidão no coração. Outras pararam de seguir Jesus. Em alguns versículos, traz isso. Próprios discípulos falando que Jesus, as pessoas estão tendo um problema aí com o seu discurso, elas estão saindo. Jesus, os discípulos ficaram ofendidos, os escribas ficaram ofendidos. Deixe ficar. Deixe ir. Então tem a ver com, eu estou reconhecendo que é debaixo do espírito do amor, reconheço a autoridade daquela pessoa, a mansidão, a humildade no meu coração para acolher aquela palavra com mansidão. Quando Jesus chama a mulher de cachorra, qual a resposta dela? Senhor, mas até os cachorros comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Quanta humildade. Eu, enquanto líder, quando sou exortado, eu, enquanto liderado, quando sou exortado aqui nessa casa, qual o meu nível de ofensa? Porque às vezes a gente fala que gosta de palavra dura. Eu gosto quando é assim mesmo, quando é direto, quando é duro. Você gosta quando é assim, via de regra? Quando é para falar aquilo que você concorda, mas se for para te confrontar nessa dureza, você não gosta. Com você vai ter que ir ali, ó, pisando em ovos. O quanto eu me ofendo? O quanto eu me ofendo? O quanto eu abrigo uma raiz de amargura no meu coração? Quando eu sou exortada em amor de uma forma dura. Quando um irmão vem e chama a atenção, de repente, do meu filho, mas em amor. Porque eu sei, gente, porque toda família tem o sem noção, toda família, não é mesmo? Tem aquele que... Toda família tem. E é nisso que a gente vai crescendo e aprendendo. Mas ainda que o outro erre, qual é a minha reação? Qual é a minha reação? Uma vez Deus me confrontou com isso, porque, gente, isso aqui para mim, isso não é uma coisa que eu sempre entendi e vivi.
Porque eu sempre fui do tipo assim, você tem que falar com cuidado, com jeitinho. Nossa, tututu, nananã, meu Deus do céu, e se a pessoa pensar aquela coisa, com um excesso de preocupação. E quando eu falava uma coisa mais dura, eu depois ficava assim, me arrependendo de como eu tinha falado, porque eu feria a pessoa, porque nananã. E quando eu recebia algo de uma forma mais dura, a minha primeira resposta era ser resistente com aquilo. E aí eu falava assim, não é o que você falou, é como você falou. Não tinha a ver com discernimento não, tá, gente? Nem vou dizer que, porque eu discerni que não era no espírito do amor. Não. Porque você tem que saber falar. Não, você perde a sua razão. Eu falava assim, você perdeu a sua razão por estar falando assim comigo. Você estava até certo. Eu falava assim. Porque eu me ofendia com um jeito mais duro. Com um jeito mais direto. E aí Deus expôs o meu coração. E me levou a meditar tanto ali, nesse texto em que Jesus dá essa resposta para a mulher, chamando de cachorra, como quando Ana está lá chorando pelo seu filho no templo, e Eli a chama de bêbada. E aí Ana fala, Senhor, eu não estou bêbada, a sua serva está aqui adorando, está aqui chorando, sofrendo. E ali Deus falou assim, se um pastor, se um profeta na minha casa vira para você e te chama de bêbada, por conta da sua forma de expressar adoração, como é que você reagiria? Quem esse pastor pensa que ele é para me chamar de bêbada? Não volto nunca mais naquela igreja. Será que é assim que eu reagiria? Ou eu falaria, não, Senhor, de forma alguma, eu não estou bêbada. Será que se me chamasse de cachorra, e é que eu não estou mandando ninguém... todo mundo inteligente, né, está entendendo, enfim. E aí, será que se me chamasse, se eu fosse aquela mulher em que Jesus chamou de cachorra, será que eu teria um coração tão humilde, manso e ensinável de dizer o que ela disse? E aquela fala dela foi verdadeira, porque senão Jesus não teria validado aquela resposta dela. Então, não é só a fala, Jesus conhecia o coração dela estava alinhado com as palavras dela naquela hora, porque às vezes a gente fala bonito, mas o nosso coração está saindo cobras e lagartos. A gente só não solta, por respeito e consideração à pessoa. Mas ali não, ali eu entendo que o coração dela, de fato, as palavras dela revelavam o coração dela. E é por isso que Jesus fala, eu nunca vi tanta fé em Israel, como estou vendo agora. E a gente precisa sondar o nosso coração, o nosso nível de ofensa, do quanto as pessoas precisam andar melindrosas para falar comigo. Sabe por quê, queridos? A gente precisa tomar cuidado com isso também? Mais à frente, Jesus fala assim, Jerusalém, Jerusalém, que assassinas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha acolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não os aceitastes. Nós temos um pastor, que dos 5 ministérios, eu entendo que ele é um pastor, de fato. Porque às vezes a pessoa tem um título de pastor, mas ela é um profeta, é um mestre. E o pastor Jabes, no caso, estou falando, é meu pai. Ele é um pastor, certo? Dentro dos 5 ministérios. E muitas vezes, debaixo de uma unção profética, ele entregou uma palavra de exortação à igreja. E óbvio que a profecia, ela não é só para exortar. Profecia encoraja, edifica, consola. Mas eu estou falando especificamente de uma palavra profética de exortação. E muitas vezes, ele precisou se justificar, se quase pedir perdão pelo que falou, porque ofendeu pessoas. Porque parte da igreja se sentiu ofendida com a dureza. Eu preciso ter cuidado se eu não sou aquele que estou calando a voz dos profetas. Eu preciso ter cuidado se eu não sou aquele que estou matando os profetas. E eu preciso ter cuidado se eu não sou o profeta que estou me escondendo por saber o preço que eu vou pagar por me posicionar e me calando e querendo ficar dentro da caverna. Porque sim, as pessoas vão se ofender. Em alguns momentos. O que eu preciso saber enquanto profeta é, eu estou debaixo do espírito do amor. Eu estou debaixo da direção de Deus em amor. Amém. Isso não é uma carta branca para ofender ninguém. Veja bem, não estou falando isso, porque Deus sonda o nosso coração.
E a gente precisa ter muito cuidado com a justiça própria que é aqui dentro. E a gente achando, às vezes, que em nome de Deus a gente está falando a verdade, botando o dedo na cara dos outros, debaixo de uma ira nossa, de uma indignação nossa. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. E eu preciso me sondar quem sou eu aí nesse contexto. Quem sou eu? Uma vez eu ouvi uma palavra do Douglas Gonçalves e ele falou assim de alguns níveis, né? Existe o nível que é o nível em que você perdoa as pessoas. Perdoa 70 vezes 7. Você já conseguiu entrar nesse nível. Você não mais guarda mágoa, você consegue se resolver, você consegue perdoar. Mas existe um outro nível depois desse. E ele criou essa palavra porque ela não existe. E ele falou assim, é o nível de se tornar inofendível. O que é isso? É de nem precisar perdoar porque eu nem me ofendi. Vou nem precisar te perdoar, irmão. Eu não me senti ofendido com o que você falou. E eu falei, uau, nossa, eu quero isso daí, Senhor. Eu quero isso daí, eu quero não me ofender com o olhar, com a palavra. Eu quero não me ofender. Não apenas perdoar, mas nem me ofender. E a Bíblia diz, cuidado para que não haja entre vós raiz de amargura. Quanta gente ferida dentro da igreja de Deus, sobretudo nesses últimos dias. Famílias se separando, discórdia, assim, dentro de igreja, de liderança, de pastores. Meu Deus, quanta raiz de amargura. E aí Deus diz assim, antes de vir aqui ofertar, vai se reconciliar com o seu irmão. Para que a sua oferta seja digna de ser recebida. Existem pessoas, irmãos, que eu preciso me reconciliar, porque me avaliando eu percebi que eu me excedi, que eu falei na minha ira, na minha indignação, que eu fui intolerante. E isso é uma outra coisa que eu penso que a gente não entendeu muito bem. Porque esse discurso de precisamos ser tolerantes, tolerância religiosa, tolerância política, e é com muito cuidado que eu falo isso para também não estar fazendo uma apologia a uma intolerância, mas é só uma reflexão para você se avaliar. Só o Espírito Santo pode revelar o nosso coração a nós mesmos. Mas quando eu vou para a Bíblia, eu não vejo... o conceito que nós damos de tolerância não é muito o que eu vejo na Bíblia, não. Eu não vejo Deus sendo muito tolerante com algumas práticas no meio do povo de Deus, não. Eu não vejo os líderes da igreja, Paulo, com muita tolerância para algumas doutrinas que estão sendo enfiadas dentro da igreja, não. E esse discurso de tolerância, gente, nós precisamos ter o discernimento. Vem com uma roupagem muito bonita e até religiosa. E aí, cuidado para que a gente não esteja tolerando aquilo que é intolerável diante de Deus. Esses dias eu ouvi uma palavra de uma pessoa que é muito, né, conhecida aí, nas redes sociais, e ela era, enfim. E ela veio com esse discurso, ela não é cristã, e ela veio com esse discurso de tolerância, né, porque tem se destacado algumas religiões ultimamente, né, e ela vem com esse discurso de, olha, todos os caminhos levam a Deus, precisa ter amor e tolerância em todas as religiões, e não. E eu fiquei ouvindo aquilo, eu falei, que perigo. E cristãos compartilhando aquilo, e eu falei, que perigo. Mas você precisa ter discernimento. Discernimento para não ser massa de manobra. Porque a Bíblia diz que existem lobos no meio de cordeiro. Que existe joio crescendo junto com trigo. E quando você olha assim de longe, joio e trigo é a mesma coisa, parece, tudo igual. Por isso que eu preciso de discernimento de espírito. Para não ser enganado. E para não estar chamando, como Isaías fala, o mal de bom e o bom de mal. Então, a nossa meditação hoje, queridos, é para a gente sair aqui pensando isso. Se Deus me mandasse lá pregar para Nínive, como fez com Jonas, sabe qual era a prática do povo de Nínive? Eles faziam sacrifícios com crianças. Pensa num povo cruel, gente.
Não era só que eles não adoravam a Deus, não, e adoravam outros deuses. Eles eram cruéis. Práticas cruéis. Se Deus me mandasse lá pregar para essas pessoas? Então, assim, eu até entendo, na minha humanidade, eu entendo Jonas falar, Deus, eu não vou pregar não, porque se eu pregar, o Senhor é misericordioso, eles vão se arrepender e o Senhor vai salvar. Vão para o mesmo céu que eu. Merece o céu, não. Na minha humanidade, eu entendo Jonas ter pensado assim. Por conta daquela indignação de ver essa maldade, essa crueldade. Mas qual é o meu papel? Se Jesus manda eu amar o meu inimigo. E amor não é sentimento, então não é que você tem que gostar do seu inimigo. É orar por ele. É, se tiver oportunidade, fazer o bem por ele. E aí, sem Jesus, a gente não consegue mesmo. Por isso que eu falei que é a graça de Deus que nos capacita. Porque esse caminho, sem o Senhor, na nossa humanidade, a gente não dá conta. A gente não dá conta nem de amar quem nos ama. Na nossa humanidade, sem o Senhor, ainda mais amar os nossos inimigos. E aí, quem é o meu próximo? Né? Ama o seu próximo como Jesus te ama. Aí a gente vai lá para a parábola do bom samaritano. Quem era o próximo? Quem era o próximo ali? Era o amigo? Era o familiar? Não, era o inimigo. Quem é o meu próximo? Gente, a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. A gente já sabe disso. Por que a gente não está praticando isso? Por que eu olho para o meu irmão e eu vejo um rival? A minha luta não é contra ele. E eu acho que Satanás deve estar dando risada de como está sendo fácil criar discórdia, contenda, inimizade dentro da casa de Deus. Isso não significa não se posicionar, isso não significa não tolerar o erro, mas inimizades, dissensões, isso são obras da carne. Então é uma manhã para eu sondar o meu coração. O que está saindo do meu coração? E se existem pessoas que eu preciso me reconciliar e pedir perdão. E às vezes há pessoas que você nem falou diretamente. Líderes, pessoas na sua família. Nisso o mundo conhecerá que vocês me amam quando amarem uns aos outros. A nossa oração nessa manhã tem que ser, Senhor, me ensina a amar o meu irmão. Tem uma canção que já há algum tempo tem se tornado assim, ela quase que diária. E uma oração eu fiz. E eu vou te convidar a cantar aí sentado mesmo, não precisa de louvor nem nada. Mas assim, abre o seu coração e transforma essa canção na sua oração. Porque talvez você precisa pedir ao Senhor um coração novo. Um coração de carne no lugar desse coração de pedra. Pedir ao Senhor para te ajudar a olhar para o seu irmão como Ele olha. Se tu olhares, Senhor... Você pode fazer dessa canção sua oração? Nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu, ensina-me a amar o meu irmão, ensina-nos, Senhor, a olhar com os teus olhos, perdoar com seu perdão. Enche-me no teu espírito,
endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai-me um novo coração. Enche-me no teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus. Ah, Deus, essa é a nossa oração nessa manhã. Ensina-nos a amar o nosso irmão, a olhar com os teus olhos, a perdoar com o seu perdão. Enche-nos do teu Espírito, endireita os nossos caminhos. Espírito Santo da verdade, que neste momento o Senhor possa estar trazendo luz ao nosso coração, nos revelando a nós mesmos, os nossos caminhos maus, os nossos pensamentos maus, os nossos maus desejos, obras da carne, palavras que proferimos debaixo de um espírito de inimizade, de justiça própria e de discórdia. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia da igreja. Tem misericórdia. Que a sua graça nos ajude a recalcularmos a nossa rota. Que nós sejamos, ó Deus, experimentamos um batismo de amor. Que nos ensine, Deus, a sermos mansos e humildes como o Senhor é. A termos um coração ensinável. Deus, se existem pessoas que eu preciso pedir perdão e me reconciliar, traga à nossa mente, Espírito Santo da verdade, toda venda, todo espírito de engano, todo orgulho, toda soberba, que, ó Deus, seja tirado do nosso coração, toda escama, que os olhos do nosso entendimento sejam abertos e nós possamos enxergar como o Senhor está vendo. O Senhor vê o íntimo, aquilo que está lá no oculto, que homem nenhum vê. Mostra para nós, ó Deus, o que o Senhor está vendo no nosso coração. Gere em nós arrependimento. Gere em nós arrependimento. E nos ajuda. Existem danos que precisam ser reparados. Nos ajuda. Nos dê coragem, nos dê amor, nos dê mansidão, humildade. Eu oro a Deus pedindo perdão, porque a tua igreja muitas vezes é aquela que mata os profetas, que cala a voz profética. Perdão, Senhor. Perdão por não estarmos tendo discernimento, sermos levados por nossas paixões, inclinações, crenças. Perdão, Senhor, porque temos apedrejado aqueles que se levantam para se posicionar, para falar aquilo que está no seu coração. Se há profetas no nosso meio que estão como Elias, nas cavernas, com medo, debaixo de um espírito de Jezabel, com medo de se posicionarem. Senhor, em nome de Jesus, traz coragem aos seus profetas, os amigos do Senhor, traz coragem, fortifica os teus filhos, libera um espírito de amor sobre eles, porque no amor não há medo, o amor lança fora todo medo. Que a sua igreja receba um batismo de amor, um amor do alto, um amor ágape, um amor incondicional, o amor que nós ainda não conhecemos na sua totalidade, mas que no Senhor nós podemos viver, desfrutar e transmitir. Desperta-nos, ó Deus, desperta-nos neste tempo. Espírito Santo, nos incomoda. Abre os nossos olhos, Senhor, abre os nossos ouvidos, Deus, o nosso coração. Se existem pessoas sofrendo do nosso lado, inclina o nosso coração para essas pessoas. Nós nos arrependemos do nosso egoísmo, do nosso humanismo. Nos arrependemos, Senhor, por estar sempre, ó Deus, olhando para os nossos desejos, os nossos problemas, a nossa dor. Tem misericórdia de nós.
Obrigada porque o Senhor preparou este tempo de ensino. O Senhor fala que o Senhor corrige o filho que ama, e nós nos sentimos muito amados nesta manhã, por termos sido disciplinados pelo Senhor. Obrigada, obrigada, que nunca nos falte a disciplina e a correção do Senhor. Não nos deixe enganados, não nos deixe vivendo pelos nossos próprios desejos. E se nessa manhã nós somos essa ovelha que nós cantamos, que se desviou do aprisco, vá lá com o teu cajado e traz de volta, Jesus, traz de volta. Eu quero orar por pessoas que estão feridas aqui, que estão ouvindo essa palavra, estão feridas. Pessoas que pensaram em sair da igreja, pessoas que têm causado dissensões. Cuidado com o que você chama de desabafo. E está dando vazão à sua carne e inflamando pessoas. Deus, eu oro para que o Senhor esteja alinhando o nosso coração ao seu coração. Alinha a sua igreja, Senhor. Alinha a sua igreja. E aquilo que o mundo tem visto de ruim que tem saído de nós, nos permita conseguir demonstrar o arrependimento, a mudança da prática das obras más, a conversão genuína. Nos permita, Senhor, porque nós não queremos dar mau testemunho do Senhor. Nós não queremos escandalizar as pessoas, nós não queremos afastar as pessoas do Evangelho, nós queremos ser aqueles que trazem as pessoas, que são como imãs, e não aqueles que repelem as pessoas de quem o Senhor é. Muitas das pessoas, elas não têm problema com o Senhor, elas têm problema com o Evangelho que nós apresentamos. Então nos ensina, Senhor, nos ensina esse caminho do amor, nos ensina a amar. Nós precisamos aprender a amar, nos ensina. A começar pelas pessoas da nossa casa, da nossa família. A começar, ó Deus, nossos vizinhos, as pessoas com quem nós trabalhamos. Os nossos irmãos em Cristo, líderes, pastores. Obrigada, Jesus. Muito obrigada. Nós queremos dizer que amamos o Senhor. Amamos o Senhor com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com toda a nossa alma. Nós amamos ao Senhor. Mas nós não queremos apenas amar o Senhor, nós queremos amar quem o Senhor ama. Ensina-nos a amar quem o Senhor ama. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você quer fazer alguma consideração? Irmãos, graças a Deus, por esta manhã. De tudo que foi dito, a Bíblia diz em Tiago, para nós não sermos apenas ouvintes, mas praticantes. O que faz diferença na nossa vida não é o quanto que eu ouvi, o quanto que eu concordei, é o quanto eu vou sair daqui praticando. Então, que o Senhor nos encontre como praticantes desta palavra. Amém? Vocês ouvem pouco aqui, eu ouço quase que todo dia esses confrontos. E graças a Deus, a gente às vezes conversa um pouco sobre o que vai pregar, o que não vai pregar, e a Daíse me coloca na parede de vez em quando. Em amor. Em amor. Aí quando não tem resposta, minha filha, vão orar, e é assim mesmo, minha filha, me ajuda aí, viu? Essa menina, desde nova, ela tinha 7 anos de idade, fazia aquelas perguntas que me desmontavam. Desde nova, E a gente... Hein? Você falava por que não? Eu falava, por que não, não é resposta. Glória a Deus. Que Deus continue te abençoando, se permitindo assim ser ministrada pelo Espírito Santo. E eu penso que essa é a vontade de Deus para nós, irmãos. Quando a gente coloca um tema como esse, a gente não coloca de forma aleatória, porque é bonito falar de um livro, porque a gente vai surpreender os vizinhos. Não, a gente ora ao Senhor,
E o Espírito Santo traz aquilo que é a necessidade da igreja. Então, quando a gente fala 40 dias de amor, eu sei que os irmãos sabem que não é apenas 40 dias. A gente estabelece aí um prazo. 40 dias é um prazo suficiente para a gente criar hábitos, e à medida que a gente cria um hábito, depois se torna mais natural, e que Deus em Cristo possa trazer a cada um de nós esse equilíbrio tão necessário. Esse equilíbrio para falar a verdade em amor, e o equilíbrio para receber a verdade também em amor. Então a Daíse falou com muita propriedade aqui sobre o dilema que muitos pastores, alguns não, alguns tiram isso de letra, mas não é o meu caso. Então, às vezes, quer falar alguma coisa, você pensa, você olha, não sabe como é que vai ser, e durante muito tempo eu criei uma teologia errada para mim. Eu pegava aqueles textos da Bíblia, bem-aventurados pacificadores, e a gente tem que com jeito. Então, durante muitos anos, eu adotei isso como uma verdade bíblica. E, às vezes, deixei de confrontar. Mas a gente vai aprendendo um pouquinho, de uns tempos para cá. Eu olho para o apóstolo Paulo, que ele não deixava de confrontar a igreja, o próprio Senhor Jesus. Então, eu estou aprendendo um pouquinho, e Deus tem nos dado graça para confrontar quando for necessário, para receber também as palavras, né, que às vezes são faladas a nós, e a gente no primeiro momento tem dificuldade de aceitar, mas eu oro para que aquele que começou a boa obra continue aperfeiçoando. Amém? Domingo que vem nós teremos uma continuidade nessa campanha, um outro tópico também, então esteja aqui conosco. Na verdade, hoje à noite, né, a gente vai continuar falando um pouco, talvez num outro contexto, mas que tem a ver com esta palavra. Vamos colocar de pé, nós vamos agradecer ao Pai. Glória a Deus. Ali embaixo tem ainda livros, exemplares do livro 40 Dias de Amor. Então, só tem um. A quem pediu, se pagou, já pode pegar, né? Tá. Se for o caso, a gente pede mais um pouco. Talvez chegue aí até sábado ou domingo, tá certo? Então, lembrando, você que é novo aqui, quinta-feira a gente vai ter um encontro aqui para todos novos, você que não é membro, quer conhecer um pouco mais a igreja, esteja aqui conosco. Pai, com gratidão no coração, nós queremos agradecer. Obrigado por essa palavra, obrigado por essa reflexão, obrigado por esse tempo de amadurecimento. Continua trazendo sobre nós, ó Deus, as verdades eternas da Tua palavra, para que possamos viver uma vida mais coerente, uma vida de integridade, uma vida de verdade, uma vida que honra e que glorifica o Teu nome. Oro para que o Senhor derrame sobre nós desse poder do alto, dessa presença do Espírito Santo, que nos capacite a viver, ó Deus, tudo aquilo que nós temos aprendido. Eu oro para que os nossos pensamentos, para que as nossas emoções, para que os nossos gestos e as nossas atitudes sejam dirigidas pelo Espírito Santo de Deus, sejam norteados por esta presença, para que o Teu nome continue sendo honrado em nós e por meio de nós abençoarmos outras vidas. Dai-nos uma tarde abençoada, à noite, às 18 horas, quando aqui estivermos, que a presença do Senhor continue conosco, sobre cada família, sobre cada casa, pessoas que estão enfermas, acamadas, que estão trabalhando. Guarde e abençoe a cada um, ó Pai, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Deus te abençoe. Um bom almoço para quem vai almoçar e até daqui a pouco. Sandrão, é seu aniversário? Me disseram aqui, cadê Sandro? É o seu aniversário hoje? Parabéns, hein? Fag me lembrou aqui. Deus abençoe aí. Um abraço.